Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje o Brasil começa a respirar aliviado vendo que um mandatário, primeiro mandatário que cometeu crimes impensáveis, já começa a ver a sombra da lei agigantar-se no horizonte. E tudo isso acontece em um momento em que o bolsonarismo tenta de todas as formas possíveis e imagináveis sabotar a economia do país. Note-se que ainda resta um bolsonarista incrustado num cargo muito importante, que é o Banco Central, que está deliberadamente sabotando a economia com juros estratosféricos, apesar de a inflação estar caindo e de não haver nenhuma justificativa para o que está acontecendo na economia em termos de praticamente uma extorsão da população, dos empresários, dos consumidores com essas taxas de juros escorchantes. Isso sem falar no ambiente de violência política, essa violência nas escolas. Tudo isso é decorrência de anos, pelo menos 4, em que o fascismo se espraiou pelo nosso país. E agora, nesse momento, a Polícia Federal faz uma operação na residência de Bolsonaro e prende também o fiel escudeiro dele, o ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, que está envolvido em muita coisa. Ele está envolvido no caso das joias, do cartão corporativo usado fraudulentamente pela Michele Bolsonaro, repassando recursos desse cartão para uma amiga para que ela fizesse os gastos em seu nome, e agora também um esquema que explica por que é que o Bolsonaro fez tanto segredo em relação ao seu cartão de vacinação, não é? Houve uma fraude naquele cartão para corroborar as teorias e as versões que o Bolsonaro falava sobre a própria vacinação, e tudo isso fica explicado vendo que havia no Ministério da Saúde um complô, uma armação para falsificar cartões de vacina, dizendo que as pessoas que portavam aquele cartão haviam se vacinado e não tinham se vacinado. A suspeita é grande de que Bolsonaro tenha entrado nos Estados Unidos graças a esse estratagema. Falsificou-se o cartão de vacinação dele, foi entregue a autoridades brasileiras e americanas para permitir a viagem dele, e com isso fraudou-se a lei de 2 países, não é? As leis norte-americanas e as leis brasileiras. E tudo isso que está acontecendo foi obra foi descoberto graças ao tal fiel escudeiro que está preso, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens à presidência da República, e praticamente uma sombra de Bolsonaro. Então vamos ver algumas matérias que explicam a razão dessas afirmações que eu acabo de fazer. A Rosana Herrmann fez no Twitter praticamente uma denúncia. Ela conta a história, não é? Ela diz que a nossa maior aliada é a burrice dos bolsonaristas. O Mauro Cid entrou em contato com um sargento pedindo para alterar a carteira de vacinação da mulher dele, Gabriela. E ele inseriu um lote de vacina
que ela teria tomado de uma cidade chamada Cabeceiras, só que ele e a mulher nunca estiveram lá. A Polícia Federal ficou intrigada com a insistência do Bolsonaro em negar que tivesse tomado vacina, apesar de a sua carteira de vacinação ter sido adulterada. E a Polícia Federal decidiu investigar essa carteira, essa fraude que houve, né? Durante vários meses aí nós soubemos que havia uma fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, e essa fraude agora se explica que foi obra do próprio Bolsonaro. O André Janones, por causa disso, agora há pouco, disse que assessores e políticos bolsonaristas se deslocam para Brasília neste momento. O Bolsonaro convocou reunião para decidir se irá ou não depor. Caso ele opte por não depor, a tendência é que seja preso e levado imediatamente para a cadeia. E aqui no Twitter ainda, uma informação importante: ao adulterar a própria carteira de vacinação dos seus auxiliares e familiares, o ex-presidente cometeu vários crimes: falsidade ideológica, fraude em relação a países estrangeiros e até corrupção de menores, já que até a filha dele teve a carteira de vacinação falsificada. E a operação da PF, quebra de sigilo de Bolsonaro, agora tem o respaldo da Procuradoria-Geral da República. Fontes do Ministério Público Federal afirmam que Alexandre de Moraes tem o direito de acessar os dados de vacinação do ex-presidente. E, na verdade, a Procuradoria-Geral da República simplesmente abandonou Bolsonaro, o Augusto Aras e a Lindora, a vice-PGR, que tanto defenderam Bolsonaro. Agora que ele deixou o poder, estão entregando a cabeça dele de bandeja. Foram eles que pediram a operação. E o Bolsonaro agora se reúne com advogados e assessores para definir a estratégia sobre o cerco da PF e do STF. E eles decidiram alegar que tudo isso é uma ação política, tal, mas explicação sobre a fraude nas carteiras de vacinação, que é bom mesmo, nada. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos que entender a gravidade do crime de Bolsonaro e dos aliados, os comparsas dele, alguns dos quais já estão presos. Qual é a gravidade dessa farsa? Se você falsifica um cartão de vacinação dizendo que você se vacinou, você vai com isso poder entrar em ambientes onde tem gente sadia. E ali, se você estiver infectado, você vai infectar alguém, porque a gente não pode esquecer que a vacinação não impede o contágio, impede a progressão mais grave da doença. Então ali o Bolsonaro, com a carteira de vacinação falsificada, ele expôs outras pessoas a risco de serem contaminadas por ele, o que na verdade aconteceu, não é? Vários ministros de Bolsonaro contraíram Covid após se reunirem com ele. E é auspicioso que este país veja tudo isso acontecer, porque Bolsonaro ser preso por vários crimes que ele cometeu, inclusive os ataques às urnas eletrônicas, convocação de embaixadores, contrabando de joias, deixa a preocupação de que o pior dos crimes de Bolsonaro, que foi induzir a morte de centenas de milhares de brasileiros por Covid-19, não se sabe quantos as condutas dele ajudaram a matar. Mas note-se que você tem neste momento no país o retorno da paralisia infantil, porque a guerra do Bolsonaro contra as vacinas fez com que pessoas mais humildes ou mais desinformadas, e sobretudo os fanáticos religiosos que estão na mão dessa picaretagem religiosa, pseudo-religiosa que se abateu sobre o país, essas pessoas
realmente ficam expostas aos efeitos do crime dele. Então não se sabe se esse caso ele é sobre, evidentemente não é sobre 700 mil mortes, não é possível que todas as mortes tenham sido consequência das ações de Bolsonaro. Mas quantas são? 100 mil pessoas morreram por causa do que ele fez? Ou 200 mil, ou metade das 700 mil? Não se sabe. Mas seguramente foi muita gente que morreu por conta de Bolsonaro induzir as pessoas a não se vacinarem, demorar para comprar vacina, isso sem falar da tentativa de compra superfaturada de vacinas. Então, minha amiga, meu amigo, a gente tem que entender o seguinte: o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política. Muitos reclamam, dizem não ter fé de que o Bolsonaro vai ser preso, mas ele acabou de deixar a presidência, faz pouco mais de 3 meses que ele deixou a presidência da República. Enquanto presidente, não haveria como prendê-lo sem autorização do Congresso. E outra coisa, não se pode querer que alguém seja preso só porque achamos que ele deve ser preso. É preciso que exista um processo legal, é preciso que existam provas e que não reste dúvida de que aquele crime foi cometido. E por último, que prevaleça o artigo 5º da Constituição Federal, que reza que ninguém será preso antes do término do processo, com trânsito em julgado desse processo, salvo em casos de tentativa de obstrução da justiça, mas aí é outra conversa. Então, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.